Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso Sexto S. Eu me chamo Carlos Daniel e serei o apresentador de hoje. E trago para vocês hoje o vestibular da UES de 2024.1. Pois é, eu trago aqui algumas questões da primeira e da segunda fase para a gente conversar aqui. Então aqui vai ter a minha facecam, essa daqui vai estar minha facecam vai estar parada, vai estar sempre aí para a gente estar conversando aqui, não é? E aqui na minha frente vai estar minha tela, que para vocês vai aparecer na tela de você, não é? Então, bora lá conversar um pouco sobre essas questões do vestibular da UES de 2024.1. A primeira questão que eu escolhi foi a questão de número 48 da primeira fase, que é uma questão sobre química orgânica, não é? Questão 48. Radicais orgânicos são espécies ou conjuntos de átomos ligados entre si que apresentam um ou mais elétrons livres, valências livres. Relacione corretamente a fórmula do radical com sua denominação, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Então, ele dá aqui a coluna 1, que são os radicais, e também dá a coluna 2, que são a denominação desses radicais. Então, a gente tem que interligar. Tem que saber o que é a coluna 1, qual é o nome desse radical, e interligar com a coluna 2, que é o nome, não é? Então, a gente vai fazer essa ligação. Então, e a questão está pedindo a sequência correta de cima para baixo da coluna 2. Beleza? Então, a gente vai começar como? A gente vai começar pelo primeiro composto que aparece. Para começar, a gente vai entender como se denomina um composto orgânico. Primeiro, a gente tem um prefixo, que no caso é a quantidade de carbonos. Cada quantidade de carbonos tem um prefixo diferente. Por exemplo, um carbono é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but e assim por diante. Então, essa é a denominação do prefixo. E a gente tem o infixo e o sufixo. Porém, aqui a gente tem apenas o sufixo, já que é um radical. E o sufixo é sempre o mesmo, ou seja, -il. Então, ele é como a gente pode ver aqui, é um carbono, uma molécula, um radical com 3 carbonos. Então, ele é um prop. E ele vai ser um propil, porque é o sufixo final de um radical, il. Então, é um propil. Mas, Daniel, esse é o propil? Ainda não. Por quê? Porque ele é um radical que ele é ligado no carbono do meio, no carbono central. Ele é um propil sim, mas não um propil qualquer. Ele é um isopropil. Por quê? Porque a ligação do radical dele é ligado no carbono do meio. Beleza? Então esse é um isopropil. Aqui a gente já discutiu, não é? Tem 3 carbonos e aqui pode ser tanto ligado no último quanto no primeiro carbono. Então, são 3 carbonos, ou seja, um prop, que é um radical, e um. Então é um propil. Ele não é ligado no meio, então não é um isopropil. Então é apenas um propil, exatamente. Depois a gente tem um outro composto aqui. A gente está aqui, está contando 4 carbonos. 4 é o quê? But. E que é um radical, não é? Então um butil. Mas não é qualquer tipo de butil. Por quê? Porque a cadeia poderia estar estendida. Aí seria um butil. Seria uma cadeia mais estendida, mais longa, não é? Porém, não. Aqui a gente tem um carbono do meio tendo contato com um CH3. Tem um contato com o CH3, então já não é só um butil, não é? Como eu falei antes, no meio normalmente é o quê? Exatamente, isso. Se ele está tendo contato do carbono com o carbono do meio, o CH3 com o carbono do meio, então ele é o quê? Um isobutil, exatamente. Aqui a gente tem outro composto, não é? Também são 4 carbonos. É um butil também. Porém, dessa vez a ligação está no carbono do meio. E esse carbono tem um nome específico. Esse é um carbono terciário. Ele está ligado a mais 3 carbonos. O outro do butil também era um carbono terciário. Porém, a ligação não estava nele. Ele não ia se ligar. Ele não ia se ligar diretamente com a cadeia principal. Só que esse daqui vai se ligar. Então, esse daqui vai ser um terquibutil, um carbono terciário que vai se ligar com a cadeia principal. Beleza?
Então, a sequência correta da coluna 2 é a seguinte. O terfbutil é o quarto composto. O propil é o segundo composto. O isobutil é o terceiro composto. E o isopropil é o primeiro composto. 4, 2, 3, 1 é o item D de dado, exatamente. Então, essa já é a resposta da nossa primeira questão. Bora lá. Segunda questão, que é a questão de número 49 da primeira fase. Considere os seguintes compostos orgânicos e dá 4 compostos orgânicos para a gente. A sequência correta de cima para baixo é... Aqui ele está perguntando a fórmula molecular desses compostos orgânicos. Como a gente consegue perceber, essas duas questões que eu selecionei, a química orgânica ela é muito presente no vestibular da UES, então eu trouxe bastantes questões de química orgânica para a gente discutir aqui, não é? Então, bora lá resolver essa questão. O primeiro composto, o que é que a gente tem que saber daqui? Primeiramente, a gente tem que saber o número de carbonos. Então, eu já destaquei aqui o número de carbonos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. Então, a gente já tem o número de carbonos, não é? O que mais a gente vai tirar daqui? A gente consegue perceber que só tem ligações simples aqui. Então, esse é um composto chamado alcano. Ele é um hidrocarboneto chamado alcano. Beleza? E um alcano ele tem uma fórmula para saber a fórmula molecular do composto. Então, facilita ainda mais a gente quer saber qual a fórmula molecular desse composto. A gente vai ter o CN, N é o número de carbonos, e a gente já sabe que são 11, então são C11, H2N, N é 11 também, então é 2 vezes 11 mais 2. Então a gente vai fazer o cálculo de 2 vezes 11. 2 vezes 11 é 22, mais 2, 24. Então vai ser o C11H24, esse primeiro composto. Não é fácil. É só a gente saber que um carbono também é tetravalente e saber dessas formulazinhas básicas que dá para decorar um pouco antes do vestibular, não é? Então, com esse primeiro composto, a gente já consegue eliminar itens e deixar ainda mais fácil da gente resolver. Então, a gente elimina o item A, porque não é H22, é H24, e elimina o item D, porque não é H22, é H24 também. Então, a gente sobra entre dois itens. Bora para o segundo composto. O segundo composto é um composto oxigenado. Então, a gente vai saber, vai ter um oxigênio no meio, não é? Além disso, também tem ligações duplas nesse composto. Então já também modifica o número, a fórmula molecular do composto. Primeiramente, a gente vai fazer novamente destacar a quantidade de carbonos. Aqui a gente tem 9 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Beleza? A gente já contar a quantidade de carbonos. Daniel, o que é que a gente vai fazer agora depois de contar a quantidade de carbonos? A gente tem que lembrar que cada carbono só pode fazer 4 ligações. Então, esses carbonos têm que ter a quantidade de ligações equivalentes, ou seja, eles vão se ligar a hidrogênios. Hidrogênio só pode fazer uma ligação covalente, então vai depender bastante disso, não é? Então a gente já descobre aqui a quantidade de hidrogênios que tem com base nos carbonos. Então a gente vai colocar os hidrogênios. Aqui tem H3, são 3 hidrogênios, mais H3, ou seja, 6 hidrogênios agora, mais H2, agora são 8, agora são 9 hidrogênios, agora são 10, são 13, são 16, ou seja, são 16 hidrogênios que a gente tem nesse composto, não é? Se a gente tem 9 carbonos, 16 hidrogênios, a gente também consegue ver claramente que tem um oxigênio. Então é C9H16, essa é a fórmula molecular desse composto. Não é fácil? É só a gente levar em consideração essas regrinhas. Que o carbono só pode fazer 4 ligações, essas ligações duplas também, a quantidade de hidrogênios que está no composto. Então, tem uma variável que também ajuda a gente a descobrir a fórmula molecular, não é? A gente já descobriu a fórmula molecular de 2. E aí, será que já dá para saber a questão? A gente excluiu antes o item A e o item D, não foi? Agora, que é o C9H16,
a gente já consegue excluir mais um, porque o item C, ele é o C9H15O, ou seja, já está errado, mas é o H, que não é um H15, é um H16. Por causa de um hidrogênio, esse item também está errado. Está errado. Então, o item correto dessa questão é o item B de bola. Exatamente. Bora lá para mais uma questão. Questão de número 50. Efetua-se a configuração eletrônica em seu estado fundamental de determinado elemento químico, cujos dados foram nível 1, igual completo, nível 2, completo, nível 3, completo, nível 4, 18 elétrons, nível 5, 6 elétrons. Assim, é correto afirmar que esse elemento químico é o... Bem, gente, para a gente descobrir isso, a gente tem que saber a distribuição eletrônica dos elementos. Quanto cada orbital, cada nível orbital, ele aguenta de elétrons, ele tem de elétrons, seu máximo. Então, a gente traz aqui, eu trago aqui a tabela de Linus-Pauling, que é a tabela de distribuição eletrônica. Então, aqui a gente consegue ver os orbitais e quantos elétrons tem nos orbitais, não é? Então, a gente já consegue ver aqui que o primeiro orbital, nível 1, ele tem somente 2 elétrons. O nível 2, orbital 2, tem 8 elétrons. O orbital 3 tem 18 elétrons. Então aqui a gente já consegue começar a fazer somas de elétrons para a gente descobrir no futuro qual é o átomo. Então, se o nível 1 está completo, ele tem 2. O nível 2 está completo, ele tem 8. Aqui já tem 10. O nível 3 também está completo. Então, já tem mais 18. 18 mais 10, 28 elétrons. O nível 4 tem 18. E o nível 5 tem 6. Aqui você não precisa saber a ordem de distribuição, só precisa saber a quantidade. Então, 18 mais 6 é 24. 24 mais 28, e aí? É o quê? 52 elétrons. A gente sabe a quantidade de elétrons, que consequentemente é a mesma quantidade de prótons, que consequentemente é o número atômico. Então a gente já tem um elemento a partir desses dados, que é o telúrio número 52. Esse é o número atômico dele, ou seja, a quantidade de prótons, que também é a quantidade de elétrons. Beleza? Continuando, gente. Então, a gente sabe que o item correto dessa questão é o item C de casa, não é? Então, bora para a questão de número 54, também da primeira fase, sobre as propriedades coligativas, né? As propriedades coligativas são de fundamental importância na vida cotidiana. Sobre as propriedades coligativas, é correto afirmar que item A, permitem separar componentes de uma solução por decantação. E aí, é ou não é? Serve para determinar as massas molares de solutos desconhecidos? É ou não é? Depende exclusivamente da identidade química do soluto? Ou se referem exclusivamente ao aumento do ponto de ebulição do soluto e ao abaixamento do ponto de fusão do soluto? E aí? Eu vou trazer aqui para vocês um resumo básico sobre as propriedades coligativas. Ou seja, já vai dar para dar uma ideia de como resolver essa questão. Então, primeiro ponto. As propriedades coligativas são propriedades que se alteram pela adição de um soluto não volátil a um solvente puro. Ou seja, quanto mais solvente, mais a propriedade coligativa ela vai se alterar, não é? A intensidade da alteração dessas propriedades depende da quantidade de partículas em solução. Eu acabei de falar sobre a maior quantidade de soluto, ou seja, a concentração interfere diretamente nessa propriedade. A natureza do soluto não interfere nas propriedades coligativas, ou seja, não importa a natureza do soluto, ela não vai interferir. A variação de pressão de vapor do solvente em razão da presença do soluto é o efeito tonoscópio, ou seja, a variação da pressão é o efeito tonoscópio. O aumento do ponto de ebulição pela presença do dissoluto se deve ao efeito ebulioscópio. Aumento do ponto de ebulição, ebulioscópio, beleza? A redução na temperatura de congelamento pela presença de partículas do soluto está associada ao efeito crioscópio, diminuição do ponto de congelamento, crioscópio. A variação da pressão osmótica entre um solvente puro e uma solução também é uma propriedade coligativa, ou seja, a variação dessa pressão é uma propriedade coligativa. E a lei de Raoult,
justifica matematicamente as alterações nas propriedades coligativas em termos da variação de pressão de vapor parcial do solvente. Ou seja, a pressão parcial do solvente vai fazer uma alteração, né, nas propriedades coligativas. E a gente descobre isso a partir da lei de Hooke. Então, bora lá. Sabendo desse resumão básico sobre propriedades coligativas, né? Então, bora de baixo para cima. Item D. Refere exclusivamente ao aumento do ponto de ebulição do soluto e ao abaixamento do ponto de fusão do soluto. E aí, exclusivamente, a gente viu que variavam diversas coisas, não é? Não só esses pontos. Esses também variavam, claramente. Porém, não é exclusivamente desses dois. Porque também tinha um ponto de pressão, que é o efeito tonoscópio, entre outros, não é? Então, já não é esse item. Dependem exclusivamente da identidade química do soluto. Tem um ponto lá só falando disso. A natureza do soluto não interfere na propriedade coligativa. Então, esse com certeza não é. O item A permite separar os componentes de uma solução por decantação. Nem fala disso, nem fala de separação, nem fala de separação. Só fala apenas que é uma solução de um soluto puro, de solvente puro e de um soluto, não é? E serve para determinar as massas molares de solutos desconhecidos? E aí, serve ou não? A gente fala que a lei de Hooke fala sobre a alteração das propriedades coligativas dá para descobrir matematicamente, então a gente já leva um pouco desse conceito sobre determinar algumas massas molares dos solutos, não é? Se a gente tem um solvente puro, ele tem uma massa específica. Ele tem uma massa molar específica, então tem essa variação, não é? Então, eu falando isso daqui agora para vocês, por exclusão a gente já sabe que é o item B, não é? Beleza? Então, é o item B. Olá, gente, eu já estou há um tempinho falando sobre a primeira fase, eu gostaria de passar agora para a segunda fase. Questão 22 da segunda fase, essa aqui já é as fases específicas, já é um pouco mais difícil, né? 3 elementos químicos distintos, G, J e M, apresentam as seguintes características. O átomo M tem 72 nêutrons e é isótopo de G. O átomo J é isóbaro de M e isótono de G. O átomo G tem número atômico 83 e número de massa 170. Logo, o número de elétrons do átomo J será igual a... Bem, gente, para isso a gente tem que entender o que é um isóbaro, o que é um isótono e o que é um isótopo. Então, eu trouxe aqui os conceitos para vocês. Mas eu vou dar uma resumida para diminuir um pouco o vídeo. Então, o isótopo ele vai ter o mesmo número de prótons, porém vai ter diferente o número de nêutrons, vai ser diferente. E, consequentemente, vai diminuir, vai mudar o número de massa, não é? Os isóbaros já possuem o mesmo número de massa, porém tem a quantidade de prótons diferentes, que também vai ser alterado pela quantidade de nêutrons. Se tem o mesmo número de massa, quer dizer que a quantidade de nêutrons é maior, não é? Ou menor e assim por diante. Então tem essa alteração. Isótonos vai ter a mesma quantidade de nêutrons, porém vai diferir no número de prótons e consequentemente na massa, não é? Então, sabendo disso, a gente já vai ter o seguinte. G e M tem o mesmo número de prótons porque eles são isótopos, beleza? J e M vai ter o mesmo número de massa porque eles são isóbaros. E G e J vão ter a mesma quantidade de nêutrons porque eles vão ser isótonos. Então é isso. A gente já tem aqui a questão quase pronta, a parte conceitual, não é? Só precisa agora fazer uns cálculos e entender um pouco mais. Então, trazendo agora para mais uma página, a gente vai saber o quê? Se G tem o mesmo número de prótons que M, quer dizer o quê? Que M tem o mesmo número atômico que G, ou seja, tem 83 prótons, porque o número atômico é próton, exatamente. Então M tem 83 prótons. Se ele tem 83 prótons e 72 nêutrons, ele vai ter o quê? Vai ter uma massa. Qual é essa massa? 185, porque vai somar prótons e nêutrons. Esse é o número de massa de M, que tem o mesmo número de massa que J, não é?
E aqui também fala que J e G têm a mesma quantidade de nêutrons. A quantidade de nêutrons de G é quanto? Então, é 170, que é o número de massa, menos 83, que é o número atômico, o número de prótons. Então, a gente vai fazer essa subtração e vai descobrir o número de nêutrons, que é 87. Então, a gente vai descobrir que o número de massa e o número de nêutrons de J. Ou seja, a gente já vai descobrir a quantidade de prótons que J vai ter. Porque é só pegar o número de massa e diminuir o número de nêutrons, que vai ter o número de prótons. Então, bora lá. 155 de massa menos 87 de nêutrons é 68 prótons. Daniel, mas aqui está falando elétrons, Daniel. Está falando elétrons. O número de elétrons de J. Pois é, eu não falei na questão anterior que a quantidade de elétrons é, é a mesma coisa. É a mesma quantidade de prótons? Pois é. Se é a mesma quantidade, então, consequentemente, o número de prótons também é o número de elétrons. Então, são 68 elétrons que J tem. Bora para mais um? Questão de número 23. A fórmula molecular das substâncias é importante para os cálculos estequiométricos, que relacionam a quantidade de reagentes e ou produtos em uma reação química. Porém, uma substância pode ter sua fórmula empírica, também chamada de fórmula mínima. Assinale a opção que apresenta corretamente uma única fórmula empírica para duas fórmulas moleculares de compostos orgânicos diferentes. Se atentem ao enunciado, galera. Porque às vezes pode derrubar muita gente esse enunciado, viu? Então, bora entender aqui o que é uma fórmula mínima e uma fórmula molecular. A fórmula molecular a gente fez na segunda questão que a gente trabalhou aqui, não é? Aquela era a fórmula molecular, uma fórmula da molécula completa. Então, para dar exemplo, o C6H6 é uma fórmula molecular. Porém, se a gente dividir, vocês estão vendo que eles têm o mesmo número, 6 e 6, está para ser dividido por quanto? Por 6. E, consequentemente, vai ser dividido por 6, que vai dar CH, que é a fórmula mínima ou fórmula empírica desse composto. Esse é o exemplo de fórmula mínima. Então, ele está pedindo o que aqui? Ele está pedindo duas fórmulas moleculares e uma fórmula mínima, não é? Uma fórmula empírica. Bora lá? Vamos começar de baixo. O item D, ele C6H12O6 é o que? Uma fórmula molecular. O C2H4O2 é o que? Uma fórmula molecular. E o CHO é o que? Uma fórmula mínima. Matamos a questão, o item D. Errado, jovem gafanhoto. Eu falei que era para se atentar no enunciado, não é? Tem que ser compostos orgânicos diferentes às fórmulas moleculares. Então, se tem que ter fórmulas moleculares diferentes, conta comigo. C2 vezes 3 dá quanto? C6, não é? Já bateu ali, hein? E 4 vezes 3 dá o quê? 12. H12 bateu também. E o O vezes... E o 2 vezes 3 também dá 6. Bateu. O item D bateu. As duas são as fórmulas moleculares iguais, não é? Pois é. Porque uma só está simplificado. Não é mínima, é simplificada. Vamos lá. Item C. C3H6O3. Ele é o quê? Uma fórmula molecular. O CH2O é uma fórmula mínima. E o C3H4O3 também é uma fórmula mínima. Duas fórmulas mínimas. Ele não quer, ele quer duas fórmulas moleculares. Item C já era. O item B, CHO mínima. C3H4O3 mínima também, duas mínimas. Eu já vou parar por aqui. Acabou, ele não quer duas mínimas. Ele quer duas moleculares. E o item A, C2H4O2 é o que? Molecular. O CH2O é o que? Mínima. E o C3H6O3 é o que? Molecular. Ou seja, duas moleculares numa mínima, tá correto. Ah, Daniel, mas isso? Não, galera. As duas fórmulas moleculares, elas não vão se chocar. Porque se a gente multiplicar por exemplo, por 2 aqui, 2
C2 vezes 2 vai dar C4, né? Não chega no 3. E H4 vai dar H8. E O2 vai dar O4. Não tem como, não vai chocar aqui. Só se fosse muito mais para frente e tivesse tipo um match de uma fórmula muito maior, né? Que, consequentemente, eu estou falando aqui um pouco demais, como eu já falei, é o item A, não é? Bora lá. Questão de número 25. O composto orgânico citral, que é um líquido oleoso insolúvel em água, apresenta forte cheiro de limão e é representado pela seguinte fórmula estrutural. Aqui está a fórmula. Sobre esse composto orgânico, é correto afirmar que... Bem, gente, é correto afirmar que... Bora lá, aqui já está falando a fórmula molecular, então a gente já vai descobrir qual é a fórmula molecular, não é? Por aqui, destaque os carbonos. Então, aqui tem 10 carbonos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Não vou esquecer, aquele carbono que aparece também é um carbono. Então, é um C10. E a gente vai contar os hidrogênios também. Então, H3, mais H3, H6, mais H7, mais H2, H9, mais H2, H11, mais H3, H14, mais H15. Bateu, Daniel. Bateu H15. Esse é o item. Errado, meu amigo. Aqui também tem um H. Então é H16. E tem um Ozinho, né? De oxigênio. Então, é C10H16, ó. Então já elimina o item A. Olha lá. Em sua estrutura, existem carbonos do tipo sp2. Daniel, o que é um carbono do tipo sp2? São carbonos com ligações π. Ou seja, a ligação π é uma ligação dupla. Aqui a gente já consegue ver de cara que tem ligações duplas aí, não é? Então, esse já é o item correto. O item B já é o correto. Mas bora descer para o item D? Bora lá. As duplas ligações de sua estrutura estão localizadas no carbono 2 e 3, 7 e 8. Bem, agora eu vou numerar os carbonos, não é? Numerei os carbonos. Já está para entender aqui. 2 e 3 está correto. A gente tem dupla ligação nesses carbonos. Mas não tem no 7 e 8. Tem no 6 e no 7. Então esse item também está incorreto. E a estrutura apresenta um isomeria de função com ésteres. Ésteres é uma função oxigenada também. Porém, um isomeria de função quer dizer que vai mudar a função. Vai deixar de ser uma função, por exemplo, aqui é um álcool, e vai se transformar em outra função. Só que não é isso que ele não pode se transformar em éster. Beleza? Então, o item correto é o item B. Questão de número 32. Sobre a velocidade de uma reação química, é correto afirmar que ótimo. Questãozinha de velocidade de reação química, questãozinha de cinética, que é aprendido no segundo ano do ensino médio. Bora lá. Item A. Varia inversamente com a temperatura absoluta. Quer dizer que quanto mais diminui a temperatura, mais rápido vai ficar a reação? Jamais, jamais, jamais. Isso não aconteceria nunca. Porque a gente está falando de temperatura, a gente está falando de agitação das moléculas. E quanto mais você agita a molécula, mais elas vão se bater umas nas outras. E, consequentemente, quanto mais se bate, mais a velocidade de reação vai aumentar, vai ser mais rápido. Então, já está errado esse item A. Bora descer para o item D. Só varia se for utilizado um catalisador. Só varia? Só varia não. Mas varia sim se for utilizado um catalisador. Esse só é o que erra o item. Porque não é apenas um catalisador que faz essa mudança na velocidade de reação, não é? Um catalisador, ele nada mais é do que um diminuidor da energia de ativação. A energia de ativação é nessa altura, e o catalisador diminui para essa altura. Ou seja, o catalisador ele vai deixar que a reação aconteça mais rapidamente. Porém, como eu falei no item A, ele não é apenas ele que é um que faz com que essa velocidade de reação seja varie, não é? Porque o item A fala sobre a temperatura. E como eu falei, a temperatura maior acaba, consequentemente, fazendo com que a velocidade de reação fique mais rápida. Então já anula o item D também, não é? Independente da superfície de contato de um sólido envolvido. Quer dizer, se a superfície de contato for maior,
A reação não vai ser mais rápida? Errado. Como eu falei antes, sobre as partículas. Elas têm que entrar em contato para a reação acontecer, não é? Se a reação, se tiver uma superfície maior de contato, quer dizer o quê? Que vai ter as partículas vão ter mais contato entre elas. Ou seja, consequentemente, mais contato vai ser uma reação mais rápida, não é? Isso é até simples de entender. Então, não é independente da superfície de contato. É dependente, sim. Ela é um dos fatores que alteram a velocidade. Como eu falei agora há pouco, catalisador, temperatura, agora superfície e também pressão. Esses são alguns dos fatores que alteram a velocidade, além de também da concentração dos reagentes, que também alteram essa velocidade de reação. Agora o item B, que consequentemente é o correto, né? A gente acaba de falar todos os incorretos. O item B depende do número de colisões efetivas entre os reagentes. Eu acabei de falar muitas vezes aqui sobre colisões, não é? Então, colisão, as moléculas vão se chocar, se é efetivo, consequentemente aumenta a velocidade de reação. E assim por diante. Quanto mais colisões efetivas, mais rápido essa reação vai ocorrer. Então, esse é o item correto. Bora lá, estamos acabando aqui, não é? Questão 35 da segunda fase. Marianne Perrier Poiseuille de Lavoisier, Anne Lavoisier, não é? Colaboradores de Lavoisier, seu esposo, teve lições de química com Jean-Baptiste Becquet. Desenvolveu seus equipamentos de laboratório e traduziu do inglês e do latim livros que possibilitaram a construção da teoria. Olá, gente. Lavoisier, ele vai trazer para a gente a teoria, a lei da conservação da massa, ou seja, nada vai se criar ou se destruir. Tudo vai se transformar, ou seja, uma coisa vai se transformar na outra, que vai se transformar na outra. Isso acontece em todo canto, como a gente sabe até hoje em dia, não é? Até no Sol, as coisas não se destroem, elas se transformam. Se transformam. Lá ocorre um processo de fusão, ou seja, o hidrogênio está se transformando em hélio. Ele não está se perdendo, ele está se transformando, ele está se mudando. Entenderam? Tá, Daniel. Isso a gente conhece, isso a gente sabe, não é? Mas que teoria foi que caiu, que a gente descobriu nessa lei? Bem, o Lavoisier ele trazia com ele um processo que era um sistema fechado, ou seja, nada iria escapar desse processo, nem mesmo o ar, o vento, o gás, ele não escaparia desse sistema. E isso constata porque a massa não vai se alterar, não é? Porém, antes dele, tinha um carinha, que também é conhecido como pai da química, que ele traz uma teoria de que elementos e eles tinham alma, por isso eles se perdiam. Isso aconteceu por quê? Porque o sistema que ele fazia as reações dele, os experimentos dele, eram sistemas abertos e, consequentemente, iria escapar o gás, não é? E o nome desse gás que escapava, que eles também chamavam de alma, era o quê? Se chamava de flogisto. Ou seja, quando ocorre uma reação, por exemplo, um carvão pega fogo, vocês percebem que o carvão se desgasta. Aquilo que eles chamam é um carvão que desflogisticou, um carvão desflogisticado, que consequentemente virou cinza, não é? E o flogisto, ele saiu, ele voou, foi embora. Um ar. Por quê? Porque era um sistema aberto. E, consequentemente, o nome da teoria é a teoria do quê? Do flogisto. A gente está falando de flogisto, então é do flogisto. Então, esse é o item correto. E por final, eu trouxe aqui uma questãozinha aqui para vocês de cálculo. Porque é estranho, né? A gente trazer tantas questões aqui de teoria, tantas questões aqui de conceito, e não trazer uma questão de cálculo, que é o que o pessoal mais teme na química, cálculo. Então, bora lá. Questão de número 40 e a última questão que eu selecionei aqui para vocês. O cloreto de prata, que tem grande aplicação na eletroquímica, na fabricação de vidros coloridos e lentes fotocromáticas, pode ser obtido pela reação de nitrato de prata com cloreto de bário, quando reage a 1,6 litros de solução de cloreto de bário a 0,5 massa molar. Beleza? A massa do cloreto de prata obtida
Aproximadamente. Então a gente aqui já vai ter que descobrir de fórmulas de estequiometria, então já é um processo um pouco mais complicado. Então primeiro a gente tem que balancear a equação, né? A reação. Então, 2 mols de nitrato de prata vai reagir com 1 mol de cloreto de bário, e que vai formar 2 mol de cloreto de prata e mais 1 mol de cloreto de nitrato de bário, na verdade. Então aqui a gente já tira o que equivale a 1 mol e o que equivale a 2, não é? Então, a gente vai descobrir agora o número de mols do cloreto de bário, que é a massa molar vezes o volume. Ou seja, aqui a gente tem o número de mols, que é 0, que é igual à massa molar, ou seja, 0,5 mols por litro, vezes 1,6 litros, que é o volume da solução, não é? Então, a gente vai multiplicar 0,5 vezes 1,6 e cortar o litro com litro, não é? Então, vai ficar apenas mol. Então, 0,5 vezes 1,6 dá 0,8 mol. De quê? De cloreto de bário. Se 1 mol de cloreto de bário equivale a 2 mols de cloreto de prata, quer dizer que 0,8 mol de cloreto de bário vai equivaler a quanto? X. Vai ser uma regrinha simples de 3, não é? Então é 0,8 vezes 2, que vai consequentemente dar 1,6, não é? Mols de cloreto de prata. Agora a gente vai descobrir um cálculo estequiométrico. No início de cada avaliação, principalmente na de química, tem a tabelinha dos elementos e seus números atômicos e suas massas, consequentemente. Então aqui ele deu a massa da prata, que era 108 gramas, e a massa do cloro, né, que é 35,5 gramas. Então a gente vai somar, porque é só Ag e Cl, não tem coeficiente neles. Então, 108 mais 35,5 vai dar 143,5. Se 1 mol de cloreto de prata dá 143,5 gramas de cloreto de prata, 1,6 mols dá X. Acharam que eu ia dar a resposta tão rápido, né? Errados. Lá, então, fazendo a regrinha de 3, vai dar 229,7 gramas de cloreto de prata. Eu poderia fazer a conta aqui mais extensa, mas eu quero simplificar aqui para vocês, que é só uma multiplicação de 1,6 vezes 143,5, que vai dar 229,7 gramas. Então, 229,7 gramas é qual item? Exatamente, o item A. Então, gente, eu vou ficando por aqui, né? Esse vídeo foi o mais extenso até agora. Eu espero que tenham gostado, porque realmente eu falo muito, mas eu espero que esse vídeo aqui agregue muito ao conhecimento de vocês, principalmente para quem vai fazer o vestibular da UES agora. Muita gente não vai fazer para química ou para alguma área das exatas, mas vai precisar para a primeira fase agora, não é? Então, vai ser de grande necessidade que, que esse sexto UES que nós do núcleo do PIBID estamos falando aqui para vocês, não é? Para vocês entenderem um pouco mais de questões que vocês às vezes têm dificuldade e não sabem onde procurar resolução dessas questões. Então, eu vou ficando por aqui. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal, recomende. Se eu falar alguma coisa errada, por favor, comente, me corrija. Também contribua positivamente para esse vídeo. Compartilhe novamente, que eu já falei provavelmente. Então, é isso. Então, até o próximo Sextou UES.